Atenção, nossas crianças, nós gostaríamos de iniciar essa celebração com vocês. Então, crianças que quiserem subir aqui conosco, nós vamos dançar o tiro, liro, liro. Então, as crianças podem vir aqui à frente, subir com a gente. As facilitadores vão ficar atentos apenas com o nosso degrau aqui, tá bom? Fiquem atentas aqui embaixo. E as nossas crianças podem subir para a gente ter um tempo de celebração aí. E eu quero que você aproveite essa oportunidade para também voltar a ser criança, para a gente encerrar a nossa Escola Bíblica de Férias em grande estilo com a sua participação também. Crianças podem vir. Tá. Diferente. Eu quero convidar toda a igreja a se colocar de pé. Vamos tentar mais um negócio um pouquinho mais aqui, ó. Fazer um pouquinho mais rápido, tá? A cada momento andamos na presença de Jesus. A cada momento andamos na presença de Jesus. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar, ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar, e andamos pelo caminho, e andamos pelo caminho, aleluia, glória a Deus, e andamos pelo caminho, e andamos pelo caminho, aleluia, glória a Deus. Eu acho que dá pra ir mais rápido esse negócio, hein? Olha lá. A cada momento andamos na presença de Jesus. A cada momento andamos na presença de Jesus. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar, ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar, e andamos pelo caminho, e andamos pelo caminho, aleluia, glória
acho que vai mais um pouquinho, vai? Vamos lá! A cada momento andamos na presença de Jesus. A cada momento andamos na presença de Jesus. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar. E andamos pelo caminho, e andamos pelo caminho. Aleluia, glória a Deus. E andamos pelo caminho, e andamos pelo caminho. Aleluia, glória a Deus. Agora a gente vai cantar uma música foi preferida das crianças. Só que é proibido ficar quietinho aí no banco, tá bom? Antes de cumprimentar todo mundo aqui, agradecer, acho que dá pra gente fazer melhor aqui, viu? Desse lado de cá tá pior, muito pior do que do lado de lá. Pelo menos o tiro liro liro a gente vai tirar de letra isso aqui, tá certo? Porque não precisa correr muito, é só fazer do lado de cá, do lado de lá, pra frente e só fingir que voltou. Beleza? Vamos lá? Comigo aqui. Tiro liro liro, tiro liro liro, tiro liro liro. Vamos lá. Tiro liro liro, tiro liro liro, tiro liro liro. Tiro liro liro. Vamos, me ajuda aí, por favor. Tiro liro liro.
ser criança. meu amigo, É bom ter a liberdade ele deles. vai me ajudar A surfar. a surfar. Surfa agora. Aquilo que você nunca fez. Surfar. A surfar. A surfar. A última vez, tiro, liro, liro. Tiro, liro, liro. Tiro, liro, liro. Tiro, liro, liro. Ah, ah, ah. Tiro, liro, liro. Tiro, liro, liro. Tiro, liro, liro. Ah, ah, ah. Uma salva de palma para eles. Vamos lá, bate palma para eles. Amém. Desse jeito nós encerramos a nossa EBF, desse jeito nós iniciamos o nosso culto, né? Encerramos a EBF e começamos a nossa celebração essa noite. Sejam todos bem-vindos aqui. Pera, nós queremos agradecer, pessoal. Não sei se vocês viram algumas fotos que foram passadas ali. Nós tivemos a nossa EBF, Escola Bíblica de Férias, quinta, sexta e sábado, das 13h30 às 17 horas. E foi um tempo precioso. O mais precioso foi poder ter visto pessoas engajadas, adultos, adolescentes, jovens ajudando naquele lugar. Pelo menos ontem, quando eu estava lá à tarde, eu vi pelo menos 40 pessoas ajudando aquele lugar para cuidar das crianças, dar lanche, limpar o lugar, desmontar, montar, levar ao banheiro. Então eu quero agradecer a Deus por cada um dos facilitadores, facilitadoras, cada um que trabalhou, cada um que atuou direto ou indiretamente, o pessoal da cozinha, fantástico. É muito orgulhoso do nosso, né? Nós ficamos muito orgulhosos de poder fazer parte de uma comunidade onde fica tão fácil trabalhar quando nós temos pessoas para colocar em realidade os sonhos que Deus traz aos nossos corações, né? Então, o que era um desafio, 3 dias de EBF, se tornou realidade graças às pessoas que trabalharam e você que esteve lá conosco também. Então, eu queria que você, nesse momento, desse uma salva de palmas a todas as pessoas que trabalharam nesse trabalho. Pai, nós agradecemos a Ti. Nós louvamos ao Senhor, Pai, pelo trabalho, pelo serviço que o Senhor tem nos dado. E na verdade, quando se trata das nossas crianças, não é trabalho, não é serviço, é privilégio poder instruí-las no caminho que devem andar, Pai. Obrigado por cada uma das crianças que participaram, cerca de 120 todos os dias. E nós louvamos ao Senhor, Pai, pelos aqueles voluntários que estiveram lá doando do seu tempo, do seu coração e até do seu dinheiro para poder servir naquele lugar conosco. Te louvamos, ó Pai, pelo sucesso do que vivemos e vemos lá. E esperamos, ó Deus, vidas colhidas no seu altar, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Agora vocês podem ser bem devagarzinho, cuidado com a escada. E antes de você se sentar, cumprimente pelo menos umas 35 pessoas que estão perto de você. Atravesse o corredor, diga seja bem-vindo em nome de Jesus. Deus abençoe você. Você que nos assiste pela internet, Deus abençoe. Sinta o clima desse lugar e receba o nosso abraço também em nome de Jesus. O difícil agora é conter a euforia, né? Difícil agora é pedir silêncio. Não vou nem tentar isso agora, tá bom? Daqui a pouco nós já vamos para o momento da adoração, do louvor. E elas também já vão poder ter um tempo da celebração nas suas salinhas. Então, eu preciso da sua atenção, apenas 5 minutinhos. Nós vamos ter o Barbaracá daqui a pouquinho. Então, aguenta aí que nós já vamos fazer mais uma cerimônia que você vai ver como é bonito, como é gostoso poder participar de coisas referentes ao ambiente espiritual da nossa igreja, da nossa comunidade também. O que Deus nos deu o privilégio de fazermos e participarmos. Deixa eu passar alguns avisos para você. Coloca para mim, Gabriel. Terça-feira, quero convidar você para participar da nossa Terça da Esperança. E começamos nessa terça uma série de mensagens sobre o tema Derrubando Gigantes. Derrubando Gigantes. Você é convidada a vir e trazer mais alguém também, que você sabe que tem enfrentado desafiadores gigantes em suas vidas, que tem lutado para derrubar gigantes pessoais, espirituais, financeiros, emocionais, que tem gritado e afrontado contra a sua vida ou contra essa pessoa que você conhece. Nessa próxima terça-feira iniciamos e vamos falar sobre Davi e Golias, como derrubar os gigantes, como eles agem, como eles caem e como podemos ser vitoriosos mesmo quando os gigantes nos afrontam. Então está aí uma palavra para você essa terça-feira, às 20 horas, na Terça da Esperança. Vem aqui conosco para a gente orar junto e juntos nós pedimos a Deus força, fé e foco para a gente poder derrubar também os nossos gigantes. Próximo aviso, dia 31 de julho,
eu queria pedir que você estivesse aqui conosco para participar de uma festa especial que nós teremos. Uma festa especial, recepção de novos membros, estaremos aqui. E agora, queridos irmãos, no dia 30 de julho, nós teremos um culto na IPI de Rolândia, referente ao aniversário da nossa igreja. Então será às 20 horas na IPI de Rolândia. Você que quer participar do culto na IPI de Rolândia, de aniversário da nossa igreja, que será no sábado às 20 horas, eu vou pedir que você, por favor, procure a Rosângela ao final desse culto. Ela estará no balcão e ela vai anotar o seu nome e seu telefone, porque nós dependemos da quantidade de pessoas para podermos decidir como nós iremos. Então, você que quer participar do culto da nossa denominação de celebração por 113 anos, que será em Rolândia no sábado à noite às 20 horas, então você dê o nome e o seu telefone para a Rosângela, que nós vamos entrar em contato com você para confirmarmos como iremos. Se iremos com carros particulares, ou uma van, ou até um ônibus, dependendo como for a necessidade da nossa igreja aqui, tá bom? Próximo aviso. Continuamos em pleno 21 dias de jejum e 21 dias de oração. Eu tenho pedido a Deus que nesse tempo Ele fale conosco, fale com você, ministre a sua vida. E temos aí os nossos próximos 7 dias. Domingo que vem nós encerramos a nossa consagração. Você que tirou um alimento, você que fez um propósito de um horário de oração, que bom, nós temos sentido o resultado disso. Temos visto na vida da igreja, na vida da nossa comunidade, o resultado do seu empenho em orar, em interceder, em se consagrar na presença do Senhor. Eu queria aproveitar nesse momento e orar por você, que está em plena campanha. Pedir para o pastor João que vem aqui à frente. Ele vai fazer essa oração, abençoando você, que está com esse propósito no seu coração de buscar ao Senhor. Vou fazer um pedido para você, mas não precisa se envergonhar. Você que fez o seu propósito de oração de 21 dias, eu queria que você se colocasse em pé. O pastor João vai orar para que Deus dê força, ânimo, renove a sua fé e confirme os votos que você fez ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos pelos teus filhos que se aliançaram com o Senhor nesses 21 dias, ó Deus, de propósito, de oração, jejum diante do Senhor, ó Deus, em favor da tua igreja, em favor do teu povo, ó Pai. Rogamos que o Senhor esteja fortalecendo os teus filhos para permanecerem firmes, ó Deus, nessa jornada, sabendo que é o Senhor quem dá a força para vencer todas as lutas, ó Deus. Cuide dos teus filhos, ó Deus, que teu Santo Espírito esteja ministrando sobre eles poder, graça e a tua unção, ó Deus. E que no dia 31 nós possamos ver o derramar do teu Espírito sobre a tua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, pode se assentar. Obrigado pela sua participação. Temos mais avisos aí? Tem um aviso importante do Ministério de Casais. Nós temos pouquíssimas vagas para o nosso encontro de casais que acontecerá na primeira semana de novembro. Então, está aí, né, o nosso encontro de casais de 4 a 6 de novembro será em Campos do Jordão. Quem estará conosco é o pastor André Nunes, da Universidade da Família, aqui de Pompeia. Homem de Deus, com uma família abençoada. Eu tenho certeza que tem algo precioso de Deus para cada um dos casais que lá estarão. Então eu queria convidar você, se você tem interesse, também pode procurar aqui os nossos líderes do ministério, o Valdenir e a Rosângela, ao final da nossa celebração, e dizer: eu quero participar desse encontro de casais, do investimento, com 3 dias, tudo incluso, você não gasta mais nada, a não ser os passeios que você vai fazer lá. Esse é o valor que nós estamos aí. Veja esse vídeo um minutinho. Waking up knowing there's a reason. All my dreams come alive. Life is for living. With you, I've made my decision. You lift me up, fill my eyes with wonder. Forever young in your love, this freedom's untainted. With you, no moment is wasted. Sun now bursting through the clouds, black and white, turn to color.
created. I choose. See the sun now bursting through the clouds, black and white, turn to color all around. All is new in the Savior I have found. This is living now. This is living now. You take me higher than I've been before. It's your perfect love that sees me soar. God, your freedom is an open door. You are everything, one and more. Maybe I ain't really know what living is. Is it love? If it was, am I living it? Do I live in it? So astounding. Love is an ocean, you can drown me. The sweet embrace, the lovely taste, I taste and see. I'm under grace, the place to be. It means I'll never need an umbrella. I'm cool in the cold, in the hot weather. Whether or never I ever understand, I'm a man in the hands of great plans. I stand with faith there in a life I never known to touch. And still I stop my clutch, but I'm like, what's the dream of? What's the hope in? What's the doubt for? Live to no end. This is living. The life I've been given is a gift. If I'm a living, I'ma live it to death. So what's the dream of? What's the hope in? What's the doubt for? And live to no end. This is living. The life I've been given is a gift. If I'm a living, I'ma live it to death. Genari, data de nascimento 19/7/2004, nascida em Londrina, Paraná. Pai, Edielson Rogério Genari, mãe, Cristiane Caetano Genari. Time, Corinthians. Quando crescer, deseja ser artista. O que faz nas horas de folga? Gosta de brincar. Comida preferida? Pizza. Travessura. Quando criança, deu um soco na janela e quebrou o vidro. Versículo: honra teu pai e tua mãe. Mateus Henrique Caetano Genari. Data de nascimento: 19/7/2004. Nascido em Sertanópolis, Paraná. Pai, Eliedson Rogério Genari. Mãe, Cristiane Caetano Genari. Time, Corinthians. Quando crescer, ele deseja ser jogador de futebol. O que faz nas horas de folga? Gosta de brincar. Sua comida preferida é lasanha. Travessura, ficava pendurado em cima do muro. Versículo: o Senhor é minha luz e minha salvação. Ana Júlia Santos Dancini. Data de nascimento: 30/12/2002. Nascida em Londrina, Paraná. Pai, Osvaldo Dancini Júnior. Mãe, Andréia Marcelino Santos Dancini. Time, Santos. Quando crescer, Ana Júlia deseja ser fisioterapeuta. O que faz nas horas de folga? Come, lê e assiste televisão. A comida preferida da Ana Júlia é panqueca. Travessura, se atrasou para chegar na escola, pois desviou do caminho para pegar uma flor para a professora e deixou os pais desesperados. Versículo: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Hugo Henrique Celestino Barbosa. Data de nascimento: 13/10/2004. Pai, Everton Luiz Barbosa. Mãe, Amanda Gabriela Celestino Barbosa. O time do Hugo é o São Paulo. Quando crescer, ele quer ser arquiteto. O que ele gosta de fazer nas horas de folga? Gosta de jogar videogame. A comida preferida do Hugo é macarrão. A travessura, gostava de pegar as panelas em casa para fazer bateria. O versículo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Jonas Lucas Durão. Data de nascimento: 24/5/2004. Local do nascimento: Londrina, Paraná. Pai, Obadias Lucas Durão. Mãe, Adriana Casagrande Mendonça Durão. O time do Jonas é o Palmeiras. O que ele quer ser quando crescer? Engenheiro aeronáutico. Nas horas de folga, o Jonas joga videogame e toca contrabaixo. A comida preferida é estrogonofe de carne, pizza de frango com catupiry. Travessura, aos 4 anos, o Jonas pensou que era o Superman
e pulou da banqueta, batendo a testa na quina da porta e levou 6 pontos. O versículo: em paz me deito e logo pego no sono, pois o Senhor me faz repousar seguro. Vinícius de Oliveira Santos, data de nascimento 2/7/2003, nascido em Londrina. Pai: Valmir de Oliveira Santos, Tuti. Mãe: Daniela Juliana Massi Santos. O time do Vinícius é o São Paulo. Quando crescer, ele quer ser engenheiro agrônomo. Nas horas de folga, gosta de estar com seus amigos. A comida preferida do Vinícius é churrasco. E a travessura, pintar com os amigos uma perereca com spray e colocar na porta da sala para assustar as meninas na noite do pijama. Versículo: entreguem todas suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Natan Rafael de Oliveira, data de nascimento 22/3/2003, nascido em Osasco, São Paulo. O pai: Atenir Ramalho de Oliveira. Mãe: Luciana Paulina Ventura da Silveira Oliveira. O time do Natan é o São Paulo. Quando crescer, ele deseja ser engenheiro civil. O que faz nas horas de folga? O Natan gosta de jogar videogame com os amigos. A comida preferida dele é estrogonofe. Travessura: ele entrou no elevador sozinho com 3 anos de idade e ficou apertando os botões dos andares, mas logo o pai conseguiu resgatá-lo. Versículo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Maria Eduarda dos Santos Souza, data de nascimento 1/8/2003, nascida em Sertanópolis, Paraná. O pai: Valdo Batista de Souza. Mãe: Tereza Cristina Santos. O time da Maria Eduarda é o Corinthians. Quando crescer, ela deseja ser médica. Ela gosta de fazer nas horas de folga, ficar mexendo no celular. A comida preferida da Maria Eduarda é lasanha. E a travessura, quando era pequena, caiu de cima da árvore. Versículo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. João Gustavo Rocha Silva, data de nascimento 27/11/2004, local do nascimento Londrina, Paraná. Pai: Wagner da Silva. Mãe: Anne Rocha. João Gustavo torce para o Flamengo. O que ele quer ser quando crescer? Advogado ou juiz. Nas horas de folga, ele gosta de assistir vídeos no YouTube, montar Lego e jogar videogame. A comida preferida do João Gustavo é macarrão ao molho Alfredo e filé mignon com molho madeira, sushi, sashimi e churrasco do seu pai. A travessura do João Gustavo: quebrou um quadro que era muito importante. E o versículo dele é: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nós estamos iniciando a nossa cerimônia Barbaracá. E Barbaracá é uma palavra hebraica que significa filho da bênção. Bar significa filho. Barak significa bênção. E para as meninas é a cerimônia Bat Baracá, porque filha em hebraico é Bat. Então Bat Barbaracá para as meninas, Barbaracá para os meninos. Qual é o princípio dessa cerimônia? Toda criança judia que passava dos seus 12 anos de idade, ela passava por uma cerimônia chamada Bar Mitzvah, que era a cerimônia para a inserção na lei e também na religiosidade judaica. Como nós não somos judeus, nós criamos a possibilidade de poder abençoar os nossos filhos adolescentes. Porque muitos dizem que são aborrecentes, mas na verdade nós lutamos e oramos para que os nossos filhos sejam adolescentes, crentes em Jesus, que amem Jesus e que andem na presença de Jesus. Essa cerimônia então ela tem 2 objetivos. Mostrar que os pais têm autoridade espiritual sobre a vida dos seus filhos, para abençoá-los e para ministrar. A Bíblia entrou junto com eles.
E a Bíblia será entregue daqui a pouco para cada um dos seus filhos, como símbolo de regra e fé e prática que vai conduzi-los e conduzi-las na jornada da vida. E o segundo princípio é marcar de que agora não são mais crianças, que agora são adolescentes. E nossa igreja, ela tem um ministério baseado no trabalho com crianças, chamado Que Discípulos, mas também tem um ministério baseado no trabalho com adolescentes, chamado Up Teens. E nós temos esses dois ministérios aqui hoje para dizer adeus, até mais, para as nossas crianças que não são mais crianças, e para dizer boas-vindas para os nossos adolescentes e que façam parte do nosso grupo de adolescentes, sejam incluídos, interagidos e abraçados. Então os pais vão abençoar os seus filhos e a nossa igreja abençoará para que eles sejam adolescentes amados, cuidados, protegidos na nossa comunidade. Você que tem o seu filho com 11 anos, prepare-se para o ano que vem. Você que tem filhos com 10 anos, também a oportunidade está chegando. E nós vamos fazer essa cerimônia para que você tenha a oportunidade de abençoar o seu filho e o seu filho saiba que não é mais criança, que ele tem uma rede ministerial de adolescentes que ele pode participar também. O texto que nós baseamos a nossa conversa com eles é de Lucas capítulo 2, a partir do versículo 45, que diz que Jesus crescia em estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Jesus crescia em estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Que estatura vocês estão crescendo? A gente viu pela foto, né? Os bebezinhos cresceram, já estão se formando. Alguns meninos já estão até inclusive formando um bigodinho na beirada da boca. Isso assusta as mães, preocupa alguns dos pais, mas a verdade é que eles já estão ficando grandinhos. Então já nós entendemos que em estatura eles estão crescendo. Mas a pergunta é, em graça? Esta é a responsabilidade da igreja. Fornecer condições e instrumentos para que os nossos filhos na fé cresçam em graça diante de Deus e também diante dos homens. No altar oculto em suas casas, no quartinho com Deus, na sua vida com Deus, mas também no altar exposto diante dos homens, no seu testemunho cristão. Então, cresçam em estatura. Isso está acontecendo naturalmente. Cresçam em graça diante de Deus e diante dos homens. Isso é necessário esforço, isso é necessário dedicação. E nós queremos, em nome de Jesus, abençoar a vida de vocês para que vocês vivam isso e vocês experimentem isso. Agora os filhos viram de frente com os pais. E agora os filhos, com exceção do Hugo, acho que ele não vai conseguir fazer isso, não é? Mas os filhos que puderem se ajoelhar na frente dos pais, ajoelhem, por favor. Isso. E os pais façam como se fosse entregar a Bíblia. Isso, e os filhos segurem como se fosse pegar, mas não pega, apenas segurando. E os pais vão dizer assim: filho, filha, recebe esta palavra como instrumento para iluminar os seus passos. E nunca se esqueça que a educação nós lhe oferecemos, mas a nossa intercessão acompanhará vocês pelo resto de suas vidas. Que vocês cresçam em estatura e sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Em nome de Jesus. Amém. Agora continue do mesmo jeito ainda, e os filhos vão olhar para os pais e vão dizer assim: pai, mãe, eu recebo essa palavra e pretendo e me comprometo a andar segundo essa palavra, contando com a sua bênção e a sua companhia. Eu quero ser um filho que agrade o coração de vocês, mas que agrade o coração do meu Pai Celestial. Esse será o propósito que eu for firmo hoje aqui, diante de Deus e dos homens, em nome de Jesus. Agora os pais vão ter um tempo de oração pelos seus filhos. Os filhos podem pegar a Bíblia, continuem ajoelhados, e os pais vão colocar a mão no ombro e vão orar pelos seus filhos. A igreja estenda a mão para cá, por favor, e nós vamos interceder. Eles vão abençoar os filhos e vão fazer isso agora publicamente, em nome de Jesus.
Senhor, nós abençoamos os nossos adolescentes, porque eles viverão a Tua palavra e andarão no Teu caminho. Nós abençoamos, ó Pai, porque sabemos que o Senhor tem planos para cada um desses corações. E aqui estão homens e mulheres de Deus, já consagradas a Ti pelos pais e confirmadas com a bênção da igreja. E nós declaramos aqui nesse lugar, em fé, que estes adolescentes, que estas adolescentes que aqui estão, não se desviarão nem para a direita e nem para a esquerda, mas andarão no seu caminho. Serão livres das seduções do mundo e do maligno, e serão sempre apaixonados por Jesus e pela Sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Agora os filhos podem ficar em pé, os pais podem dar um abraço, a igreja pode aplaudir. Pode abraçar. Amém. Já abraçaram? Beleza? Então os pais podem ir, voltar pelo caminho central e os meninos e as meninas fiquem aqui ainda aqui à frente, tá bom? Vocês continuem que a gente ainda tem mais uma palavrinha para vocês. Eu quero convidar a Dani, né, que ela é representante do nosso Kid Discípulos, e o Tanner, que vem aqui à frente, representante da nossa rede Up Teens de adolescentes. Graça e paz, irmãos. Bom, a nossa palavra para vocês hoje, que não são mais crianças, né? É que até aqui a rede que Discípulos caminhou com vocês, tentou ensinar vocês no caminho que vocês deviam andar, né? Desde pequeno a gente tem ministrado aos corações de vocês, mas agora vocês cresceram, né, em estatura, e também vão crescer na graça, continuar crescendo na graça, e a gente entrega vocês, crianças, aos adolescentes. Graça e paz, igreja, graça e paz, adolescentes agora. Eu quero dar boas-vindas à rede Up Teens. Já vejo aqui rostinhos que têm participado com a gente, mas vejo também rostos de pessoas que não têm estado com a gente. Esse é um momento praticamente que oficial, mas sejam bem-vindos. Queremos andar ao lado de vocês, queremos ensinar a vocês coisas que nós aprendemos e aprender principalmente com vocês. Que esse seja um momento que marque a vida de vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um, a vida de cada família aqui representada. E quarta-feira, às 8 horas, vamos ter uma celebração totalmente especial para vocês que estão chegando, para vocês que já fazem parte, mas estão participando do Barbaracá. Algo totalmente festivo. E que Deus abençoe a cada um e a cada família aqui representada. Convidar a equipe de louvor que vem aqui à frente. Então, não esqueça, não fica aí ainda. Quarta-feira, 20 horas. Pai e mãe, você que participou, 20 horas aqui no nosso salão anexo. Célula de adolescentes, um tempo informal de aprendizagem da palavra com eles, de bate-papo, de conversa na língua deles. E vai ser muito bom ter vocês aqui nessa quarta-feira conosco, tá bom? Guardem essa Bíblia com carinho. É uma Bíblia que está personalizada. Empresta sua Bíblia para mim, João, só para mim apresentar para a igreja. Essa Bíblia está escrita aqui à frente. João Gustavo, Cerimônia Barbaracá 2016. Com certeza é uma Bíblia que vai ficar como relíquia, como lembrança e como memorial desse dia tão especial, né? Vamos ficar em pé, nós vamos cantar uma canção. E para dar boas-vindas para essa galerinha aqui, eu quero convidar uma outra galera, os adolescentes e os jovens. Enquanto nós cantamos uma canção hebraica, de ritmo de festa, para a gente dizer que bom que vocês agora são adolescentes de Jesus e abençoados pela igreja. Então, enquanto cantamos essa canção, nossos adolescentes e jovens, vem aqui, cumprimenta, mas não sai até acabar a música. Fica aqui na frente com eles, abraçados, dançando, e a hora que acabar a música, assim a gente vai sair todo mundo junto pelo corredor central. Vamos lá? Vamos cantar essa música? Vamos junto? Vai ser meio difícil cantar na língua, mas a gente vai conseguir. Vamos lá. Os adolescentes podem vir aqui à frente, os jovens, venham cumprimentar aqui, pode chegar, galera. Pode vir, por favor. La 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 la
palmas. Vamos com as palmas. Vamos dançar aí. Aleluia. Nós vamos devolver nossos dízimos e ofertas. Aí à frente da sua poltrona tem um envelope. Você pode fazer parte desse momento de ato generoso. Continue em pé que nós vamos continuar adorando ao Senhor. Enquanto nós cantamos essa primeira canção, você vai vir à frente e devolver seus dízimos e as suas ofertas, levando até o altar do Senhor o produto da sua gratidão diante de tudo que Ele tem feito em sua vida. O Senhor vai receber esse dízimo, o Senhor vai receber essa oferta e o Senhor vai abençoar a sua vida em nome de Jesus. Enquanto cantamos, pode vir à frente e devolver aquilo que o Senhor tem colocado em seu coração. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. todos os povos Te exaltarão, de geração em geração Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei com tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei com tudo que és. Deus é bom. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos Te exaltarão, de geração em geração Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei com tudo que és.
crianças de 3 a 8 anos aqui à frente, os facilitadores, as facilitadoras. Elas vão ter um tempo de ministração. Não sente, ainda temos mais uma canção para a gente poder adorar o Senhor juntos aqui. Crianças, nós vamos abençoar as nossas crianças de 3 a 8 anos. Isso, os facilitadores, as facilitadoras. Tinha bastante criança lá em cima, hein? Vamos lá. Isso. Vamos abençoar nossas crianças. Papai do céu, Muito obrigado muito obrigado por esse dia, por esse dia, nossa salinha. pela nossa salinha. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Amém. amém. Beleza? Vamos lá, Deus abençoe, amém. Tá bom? Vamos lá. E nós vamos continuar adorando ao Senhor aqui nesse lugar. Aleluia. Nós declaramos que Deus é bom, amém? E Ele é bom mesmo, em todo tempo. No tempo ruim da nossa vida, no tempo mais triste, no tempo da angústia, no tempo da dor, Deus é bom, amém? Você pode dizer, glória a Deus por isso, Deus é bom, glória a Deus. Ele é bom em todo tempo, meu querido. O prazer do coração de Deus é fazer de novo o seu povo, amém? Deus, Ele quer restaurar a nossa vida, Ele quer restaurar o nosso coração, Ele quer fazer tudo de novo. Mas o nosso coração precisa estar sedento, disposto, com vontade de passar por esse processo, amém? Que você possa sentir nessa noite e todos os dias da sua vida o sopro do Senhor sobre você, no desejo de restaurar a sua vida dia a dia, de fazer tudo novo, assim como as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Deus tem algo novo, Deus quer reconstruir, Deus quer restaurar. E eu quero convidar você nessa hora, e vamos nos preparar para ouvir a palavra, abrir o seu coração, a ficar totalmente dependente nas mãos do Pai, desse Pai de amor, desse Deus que é bom demais, que é rico em bondade, em misericórdia, e a declarar: vem, Senhor, vem com o teu sopro sobre mim, sopra sobre a minha vida, Espírito Santo de Deus, aquilo que está apagado, as dúvidas que eu tenho no meu coração, ó, vem, Espírito Santo, venha me tocar, venha fazer de novo, Senhor, a minha vida, aleluia. Vem com teu sopro, Senhor, declare isso, sobre a tua igreja, sobre o vale de ossos secos, restaura o teu povo, Senhor. Os teus sacerdotes, tua noiva, tua igreja, por causa de tua glória, as nações saberão que habitas no meio de nós. Porém a tua glória não virá sobre os corações destruídos, marcados pela dor. Ergue os altares quebrados, restaura os muros caídos, levanta a tua igreja e mais uma vez seremos o povo que se chama povo teu. Vem com teu sopro, Senhor, sobre a tua igreja, sobre o vale de ossos secos, restaura o teu povo, Senhor. Os teus sacerdotes, tua noiva, tua igreja, por causa de tua glória, as nações
chamado do teu povo, Pai. Restaura, reconstrói. Nós sentimos a tua presença nesse lugar, Espírito Santo. Nós sentimos que nesta noite o Senhor tem algo especial em corações que estão destruídos e quebrados, Pai. Ó Deus, e o Senhor vai fazer uma obra nova, o Senhor vai fazer tudo de novo. Mas o coração precisa estar disposto. Sim, Senhor, precisa estar disposto a querer esse novo viver, esse novo caminho. Vem, Espírito Santo de Deus, vem soprar sobre nós, Pai. Vem restaurar, Pai, vem curar, Jesus, corações feridos. Sopra, Espírito de Deus, neste lugar. Com teu poder e tua graça, vem avivar, vem soprar sobre nós. Sopra, Espírito de Deus, neste lugar. Com teu poder e tua graça, vem avivar. Sobre o vale de ossos secos, faz um exército se levantar. Sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar. Sobre o vale de ossos secos, faz um exército se levantar. Sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar. Sopra, Espírito de Deus, neste lugar. Com teu poder e tua graça, vem avivar. Vai soprar sobre o vale de ossos secos. Levanta um exército, Senhor. Faz um exército
sei onde está o seu vale de ossos secos, onde está a sequidão do seu coração. Mas saiba que nessa noite o Senhor está levantando você no lugar mais alto, não para a sua glória, mas para a glória dele, para te usar. Sobre o vale de ossos Levanta, Senhor, o teu povo. faz o exército se levantar sobre as feridas não tratadas. Vem restaurar e curar. Vem curar, Senhor. Vem restaurar, Pai. Vem fazer de novo, Senhor. E eu sei que nessa noite há corações feridos, Pai. E o Senhor está restaurando, trazendo vida nova, Pai. E eles se levantarão para a sua glória, para o seu louvor, para serem usados por Ti neste lugar, nesta cidade, Pai. Levanta-nos, ó Pai, para a honra e para a glória do Teu nome. Vamos aplaudir esse nome tão lindo, tão maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Amém. Você pode se assentar, por favor. Como é bom a gente poder adorar ao Senhor, cantar verdades, que nós já falamos inclusive aqui na nossa comunidade. A verdade de ser levantado como um exército, a verdade de ser tomado pelo poder do Espírito Santo. E nós sabemos que não dá para ser igreja sem o poder do Espírito Santo. Nós podemos até inventar moda, mas não dá para ser igreja sem o poder do Espírito Santo. E não dá para ser igreja também viva se a gente não nos entregar totalmente a vida em comunidade. E nós estamos falando sobre isso todos os domingos aqui do mês de julho. Igreja viva, viva a igreja. Quais são as características de uma comunidade viva? Já falamos que é o Espírito Santo que traz vida. Já falamos que é o Espírito Santo que desperta a comunidade. E agora nós estamos falando também de que existem características que nós podemos desfrutar de viver a igreja, para experimentar a igreja. E para isso, essa noite eu convido você a abrir sua Bíblia lá em Lucas capítulo de número 10. Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 10, onde nós meditaremos na palavra do Senhor, o versículo de número 25. Nós vamos ler 12 versículos. Então, Lucas capítulo 10, versículo 25. Lucas 10, 25, diz assim a palavra do Senhor. Convido você que acompanhe comigo essa leitura. Levantou-se certo mestre da lei, querendo pôr Jesus em prova, perguntou: mestre, que farei para que possa herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: o que está escrito na lei? Como a interpreta? Respondeu-lhe o homem: amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus disse: respondeu bem, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: quem é meu próximo? Respondeu-lhe Jesus: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes, os quais o roubaram e espancaram e se retiraram, deixando-o semi-morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, que vendo-o, passou distante. De igual modo, versículo 32, um levita chegou àquele lugar e, vendo-o, também passou distante. Versículo 33. Um samaritano, porém, que ia de viagem, chegou perto dele e viu e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, enfaixou-lhe as feridas, colocando-lhe azeite e vinho. Então, colocando-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro e disse: cuida dele, e tudo que mais gastares com ele, eu te pagarei quando voltar. Eu te pagarei quando voltar. Qual desses 3 te parece que foi próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse Jesus: vai
e faze da mesma maneira. O tema dessa noite que eu gostaria de trabalhar com você é a função terapêutica da Igreja Viva. Como comunidade, nós temos a capacidade de oferecer terapia. A igreja não é uma obra do acaso. A igreja não é uma construção de tijolos. A igreja não é uma placa denominacional que se estabelece na frente um luminoso de uma determinada construção. A igreja é a comunidade de pessoas que se reúnem em torno do nome de Jesus e que fazem a diferença no mundo em que foram postados e posicionados. Mateus capítulo de número 5 vai contar a história do sal e da luz e vai dizer que nós somos o sal da terra e o sal serve para salgar, dar sabor, preservar do estado de decomposição dos alimentos. E também nós somos a luz do mundo. A luz ilumina, ela traz a luz, traz às claras aquilo que está escondido. A luz mostra uma direção como um farol. E Jesus disse em Mateus 5,16: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam nossas boas atividades do Pai que está nos céus. Então a igreja, ela tem uma missão. A missão da igreja não é se reunir dentro de um templo, erguer as suas mãos e adorar incansavelmente. A missão da igreja não é reunir-se dentro de um templo e ouvir pregadores e mais pregadores semanas após semanas. A igreja, ela não tem a função de apenas se reunir num templo e ofertar e dizimar. A igreja, ela tem um papel fundamental e a missão extraordinária de ser um testemunho para fora das paredes, de ser um estado de iluminação para aqueles que andam em trevas, de ser um estado de dar sabor e de dar prazer no coração daqueles que já perderam o sentido e a alegria da existência. Ser igreja é fazer terapia nesse mundo. O mundo que está doente, o mundo que está enfermo, o mundo que dá sinais de que a vida está passando numa péssima qualidade. O mundo cujos valores são os mais baixos possíveis. O mundo cujos princípios estão se deteriorando a cada vez mais. Nós acabamos de fazer algo maravilhoso com os nossos adolescentes. Nós, como igreja, devemos nos posicionar e nos levantar para fazer o contrário do que as faculdades estão fazendo com os nossos filhos. Professores ateus que se posicionam para dizer para os nossos filhos que crer na palavra de Deus ou que adorar um Deus é simplesmente coisa de idiota, de coisa de pessoas de um escalão inferior da humanidade intelectualizada. Nós, como igreja, nós não fomos posicionados para assistir o que estão fazendo com os nossos filhos na universidade, o que estão fazendo com os nossos filhos nas escolas de ensino médio, o que estão fazendo com os nossos filhos, trazendo tipos de orientações, inclusive sexuais, que não estão de acordo com a palavra de Deus, e nos calarmos. A igreja, ela foi posicionada estrategicamente no mundo para ser luz e para ser sal. A igreja foi posicionada de uma maneira muito definitiva na igreja, propositalmente por Cristo na terra, para apontar o caminho que o mundo deve caminhar, para ser um luzeiro onde as nações possam se achegar e para ser um sal que possa salgar e oferecer então um estado de preservação de um mundo que está em condições de deterioração. Prezados irmãos e irmãs, é só olhar para os nossos casamentos. O índice de divórcio que afeta as comunidades que estão além da igreja, como por exemplo a nossa cidade, a cidade de Londrina, o estado do Paraná e o nosso país, estão também na mesma proporção numérica e no mesmo percentual dentro das igrejas. O número de jovens que engravidam fora das igrejas também estão em pé de igualdade com as jovens que engravidam precocemente dentro das igrejas. O mundo tem apresentado dados que infelizmente não são diferentes da igreja. Por isso eu digo mais uma vez, quando Jesus diz: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, é porque Jesus está dizendo: a igreja tem uma mensagem que o inferno não pode resistir, a igreja tem um poder que o mundo não pode impedir, a igreja tem um poder que as pessoas não podem se contrariar com isso. A igreja é minha e eu vou edificar as estruturas básicas dessa igreja, que tem por princípio ser instrumento de Deus nesse mundo. Eu não creio numa igreja alienada. Eu não creio numa igreja que fica visitando constantemente o terceiro céu, mas que não vive na terra. Eu não creio numa igreja que vive constantemente num período vertical, mas não se preocupa com o horizontal, não está atenta aos detalhes do mundo que envolve as brigas familiares, a condição de desemprego, a miséria, a situação de crianças de risco. Eu não creio numa igreja que só olha para Deus e não consegue enxergar para o próximo, que aliás, parece ser o tema dessa conversa de Jesus com esse homem.
Quando Jesus pergunta para ele, o que você acha que é importante? Ele diz, sim, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Sim, o vertical e o horizontal. E ele pergunta, mas Senhor, qual é o meu próximo? Porque essa é a verdade. Como igreja, nós também queremos escolher o nosso próximo. Nós queremos que Jesus diga para nós que o nosso próximo não sejam as crianças de rua. Nós queremos que Jesus diga para nós que o nosso próximo não são os mendigos que simplesmente se afileiram na rodoviária. Nós queremos que Jesus diga para nós que o nosso próximo não são as pessoas que estão encarceradas, inclusive dentro da nossa própria cidade. Nós queremos que Jesus diga que o nosso próximo não seja aquele vizinho chato, ranzinza e que liga o som alto no domingo depois do almoço quando você quer descansar. Nós queremos que Jesus diga que o nosso próximo não seja aquele devedor que tem tido um débito com você e você tem ficado nervoso e irado com isso constantemente. Nós também, como aquele homem, queremos selecionar o melhor tipo de próximo. Nós também, como aquele homem, queremos capturar o melhor tipo de pessoa, onde nós possamos nos agradar de estar perto e, portanto, sejam os nossos próximos. O que dá a entender é que esse homem não sabia quem era o seu próximo. E o que dá a entender, irmãos, é que também como igreja nós não sabemos quem é o nosso próximo. O que dá a entender é que cada vez mais uma massa religiosa se reúne nos templos e abandonam simplesmente a sua atividade de ser sal, de ser luz e de ser terapêutica. Porque é isso que Jesus vai mostrar nessa parábola. Se existe algo que nós devemos fazer como indivíduos é ser igreja. E se existe algo que a igreja deve fazer por meio de nós, indivíduos, é ser terapêutico. O que é uma terapia? É cuidar para que haja melhora. O que é terapia? É tratar para que haja crescimento. É tratar as defasagens emocionais. É tratar as crises psicológicas. É tratar os problemas da enfermidade crônica e espiritual. É tratar a frieza. É tratar a incredulidade. É tratar a decepção, a traição, a angústia, a mentira, o engano, o desprezo, o abandono. Essa é a nossa missão como igreja. Sermos terapêuticos no mundo que está doente. Você já viu um divã de um psicólogo? Já viu um divã de alguém que trabalha nessa área? Ele simplesmente aguarda com que o paciente chegue, se sente, e ali ele possa expressar a sua vida, possa apresentar o seu coração, e o psicólogo, psicanalista, possa oferecer caminhos para sair daquele estado crítico de enfermidade emocional e possa se levantar em condições de ser uma pessoa completa, plena de si. E de trazer restauração para suas emoções. Pois bem, esse mundo está sentado num grande divã. O seu vizinho que não está aqui com você essa noite, mas que coloca o som alto no lado da sua casa, esse sim também está precisando sentar no divã, ou melhor, está sentado no divã, mas você não tem ouvidos para ouvir. Também o nosso patrão está sentado no divã, mas não temos ouvidos para ouvir. Os nossos filhos estão no divã constantemente, nós não temos tempo para escutá-los. Os nossos irmãos, a própria comunidade presbiteriana independente de Sertanópolis, nós não conseguimos ainda ouvi-los porque nós estamos tão preocupados conosco mesmos. Irmãos, a verdade é que esse mundo está num grande, imenso divã, colocando para fora toda a dor da sua alma, vomitando para fora tudo aquilo que está podre dentro de si, e nós não estamos escutando. Uma jovem que se entrega ao prazer sexual antes do casamento, que visita baladas, ou um jovem que usa drogas para chamar a atenção dos pais, ou um homem que sai de casa, abandona um casamento sólido para se envolver com uma aventura amorosa, ou aquele que simplesmente cumpre os princípios de falsificação ideológica, de coisas erradas nesse sentido. Tudo isso são pessoas que estão gritando por socorro. São pessoas que estão dizendo, eu estou no divã e ninguém está me escutando. São pessoas que estão ficando semi-mortas ao mundo que está massacrando. Lembre-se de pessoas que talvez você seja essa pessoa essa noite. E eu quero que essa comunidade, em nome de Jesus, seja terapêutica na sua vida. Eu posso ouvir um amém dos irmãos dessa comunidade? Não precisa ter medo, irmãos. Eu quero que você que esteja acabado, sem esperanças, você que entrou aqui essa noite deprimido, angustiado, solitário, sem amigos, você que entrou desacreditado, vítima de preconceitos, você que entrou desiludido, você que entrou sem perspectivas, a minha oração é que essa comunidade seja terapêutica na sua vida. A minha oração é que as pessoas que aqui estão se importem com você. A minha oração é que você seja restaurado numa comunidade que sabe do seu propósito, da sua função, que é fazer a diferença e fazer terapia. Terapia emocional, não. Terapia espiritual, porque quando Deus cura a alma, quando Deus trata o interior, aí sim é que as coisas acontecem. Quantas pessoas semi-mortas aqui essa noite? Quantas pessoas vivendo situações
de cadáver. Quantas pessoas semi-mortas perto de nós, e nós não estamos atentos para sermos instrumento de terapia. Semi-mortos, irmãos, porque ninguém está morto o suficiente que não possa ouvir o Evangelho. Semi-mortas, irmãos, porque ninguém está cadavérico o suficiente que não possa ser restaurado pelo poder de Jesus. Ninguém está morto o suficiente que não possa ter uma restauração completa em sua vida. Nós não desacreditamos de pessoas aqui nesse lugar. Nós sabemos que Deus pode transformar. Seja a pessoa que cometeu o ato mais cruel na humanidade, seja a pessoa que posa de fama de santarrona, nós acreditamos em pessoas que Deus pode transformar. Deus pode restaurar. Eu estava falando hoje com as pessoas aqui que vão se tornar novos membros, com o meu grupo, na entrevista. E eu disse que coisa maravilhosa, irmãos, é ver a possibilidade de terapia e de restauração que Deus oferece por meio da igreja. Na Festa das Nações do ano passado, um jovem chegou bêbado, drogado, perto da sua família, da sua filha, fazendo bagunça. A sua esposa se envergonhava, sua esposa ficava com o rosto todo vermelho diante daquelas atitudes. Aquilo já não mais alegrava o seu coração. E nessa Festa das Nações do ano passado, esse jovem apresentou todo o que o mundo faz. O processo de deterioração, o processo de matar, de esmagar, de oprimir, de destruir. E na Festa das Nações esse ano, ele não chegou bêbado, ele chegou são. Não chegou drogado, entrou com a alegria do Espírito Santo. Não veio fazer bagunça, mas montar barracas. Isso prova que nós acreditamos em restauração. É lógico que não está pronto, como nenhum de nós está. Mas o processo inicial de restauração Deus já começou na vida dele e na nossa vida também. É isso, nós não podemos desacreditar que Deus pode transformar. E que Deus pode fazer obras maravilhosas. E realizar milagres por meio de uma igreja que assume a sua função terapêutica. Terapêutica. Porque as pessoas estão doentes na alma. Estão destruídas na alma. E a gente ainda está oferecendo paliativos que não tratam, que não resolvem. Nós damos aqueles comprimidos placebo. Sabe o que é um placebo? É um comprimido que finge ser verdade apenas para atuar no emocional da pessoa. Nós como igreja muitas vezes temos transformado a nossa atividade para com as pessoas em placebo. Está precisando de dinheiro? Está aqui o dinheiro. Está precisando de uma oração? Senhor, abençoe em nome de Jesus. Está precisando de uma visita? Eu vou visitar, mas depois eu não vou voltar mais, tá bom? Está precisando de uma ajuda? Eu ajudo. Mas infelizmente não se compromete em tratar as feridas da alma. As pessoas não estão doentes por fora. Elas não traem por um acaso, não entram numa vida promíscua por um acaso, não se drogam por um acaso, não roubam por um acaso, não mentem por um acaso, não abandonam por um acaso. As pessoas estão doentes na alma. E enquanto nós como igreja não nos levantarmos para colocar o bálsamo, colocar a graça de Jesus, é provável que nada aconteça. Um exemplo disso, suponhamos que tenhamos um lixão aqui no fundo da igreja. Um lixão. E nesse exato momento você está nessa celebração e as moscas começam a passar na sua fronte. E você começa, nossa, pastor, mas está cheio de mosca essa igreja, hein? Está feia a coisa aqui. Daqui a pouco uma baratinha passa embaixo do pé. Meu Deus, as mulheres já começam a subir em cima da cadeira, aquele alvoroço total. E aí, e alguns homens também, tá bom? Também acontece isso, né? E aí começa aquela situação, você olha, pastor, essa igreja está muito fedida, está com mosca, está com barata, precisa fazer alguma coisa para resolver. Eu falo, boa ideia, boa ideia. O que você sugere, pastor? Detetização. Mosquito, mosca e barata é detetização na certa. Beleza, vamos contratar a melhor equipe de detetização de Sertanópolis ou de a região e vamos trazer para resolver o nosso problema. Domingo que vem você chega, não tem mosquito, não tem barata. Fala, pastor, melhorou. No outro domingo não tem mosquito nem barata. No terceiro domingo começa de novo, mosquito e barata. Aí você vem e fala para mim, pastor, tem alguma coisa errada, a detetização não resolveu. Por que a detetização não resolveu? Porque o lixo continua lá. O lixo continua ainda nos fundos. Nós não podemos ficar tratando efeitos colaterais quando existem problemas enraizados. Não dá para ficar espantando mosca e barata enquanto existe um lixão. Não dá para a gente ficar tratando com coisas que são simplesmente visíveis enquanto a gente não estiver identificado com o coração daquela pessoa que sofre, que geme e que não consegue se reerguer do seu estado de miséria espiritual, emocional, financeira, conjugal. Nós estamos cansados, irmãos.
como pastores, de tratar efeitos colaterais. Está na hora de, como igreja, a gente preservar a nossa comunidade, preservar as pessoas que estão perto de nós. De que maneira? Removendo lixo. Eu só conheço um processo de detetização da alma que consegue entrar no mais profundo. É o Espírito Santo. Tito capítulo 3, versículo de número 15, diz assim: Ele nos lavou mediante o lavar regenerador do Espírito. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e transformador do Espírito Santo. Ele lava, Ele transforma, Ele liberta. Jesus Cristo vai na alma e nós temos esse poder de detetizar. Não nós temos o poder, mas nós temos em nossa posse a capacidade de oferecer algo que pode transformar a alma que está fedendo mal da comunidade de pessoas que estão perto de nós. Irmãos, é tempo de sermos terapêuticos. Deixa eu mostrar os personagens dessa história aqui para você rapidamente, para você se situar. Primeiro, o cenário. Uma estrada que desce de Jerusalém para Jericó. Essa estrada era muito utilizada por levitas, sacerdotes e pessoas que iam ao templo. Jericó é uma cidade importante no período de Israel. E essa cidade, ela tinha uma ligação de 25 quilômetros aproximadamente até Jerusalém. Ou seja, ela era a última parada antes de Jerusalém, tendo em vista que toda pessoa naquele tempo, que não tinha carro, não tinha trem, eles andavam no máximo 25 quilômetros por dia. Então 25 quilômetros de Jericó, a próxima parada, Jerusalém. Uma via muito comum, muito conhecida, mas também uma via muito perigosa, porque ela tinha pessoas que se aproveitavam dos viajantes, que iam carregando muito dinheiro para levar no templo em Jerusalém. É mais ou menos assim, como se você ficasse o ano todo recolhendo o seu dízimo e a sua oferta, e no final do ano você viesse para a igreja para dar seu dízimo e a sua oferta. Muitas pessoas da região sul de Israel recolhiam todos os seus dízimos e ofertas para levar ao templo, e uma vez por ano elas subiam ao templo, e ali, nessa estrada, havia muitos assaltos, mortes, espancamentos e roubos. Mas ali aparece então a figura dos salteadores, os ladrões que ficavam nos penhascos, em lugares ali que eram escuros e sombrios, e de repente apresentavam-se e diziam: perdeu, playboy, passa aí o shekel, passa aí o ouro, passa aí a prata, passa aí o carneiro, passa tudo que você tem, nós vamos levar embora. Os salteadores apresentam-se aqui na Bíblia como esses que vão tomar de posse aquilo que era bem do outro. Então nós temos salteadores no nosso mundo atual? Sim. Temos ladrões no nosso mundo atual? Sim. Mas não são esses que colocam máscaras apenas e que usam armas de fogo para inibir as suas vítimas. Nós temos ladrões de esperança, nós temos ladrões de alegria, nós temos ladrões de felicidade, nós temos ladrões de paz, nós temos ladrões de realização, nós temos ladrões de sonho, nós temos ladrões de fé, nós temos diversos ladrões que roubam as pessoas diariamente, e talvez você seja uma dessas vítimas para se enfileirar nessa cadeira e dizer: eu também sou um ladrão. Ia tudo bem no meu serviço, quando de repente, uma notícia disse para mim: e agora eu perdi o meu serviço ficou ruim, eu não tenho mais esperança. Ladrão! O ladrão te assaltou essa noite, não com máscara nem com arma de fogo, mas assaltou o seu coração e a sua esperança. Talvez você estava num casamento feliz e de repente, o ladrão roubou e tirou a sua esposa, ou tirou o seu marido, tirou o seu filho. Mas nós temos um outro personagem que apresenta-se, o semi-morto. Temos semi-mortos também aqui no nosso cenário atual, além do de Jesus? Sim, muitas pessoas que foram espancadas pela vida, muitas pessoas que foram esbofeteadas, muitas pessoas que foram ultrajadas, humilhadas, destruídas e desamparadas, e estão hoje em estado de UTI. Estão respirando a ajuda de aparelhos. Tantas áreas da vida estão simplesmente sufocadas e sentem como se estivessem semi-mortas. Esse homem ficou não morto, ele ficou com aparência de morto. E por isso eu quero trazer uma palavra para você essa noite, em nome de Jesus, que o Espírito Santo me traz agora. Você tem coisas na sua vida que você hoje classificou como morto. Você diz que não dá mais, que é um cadáver e que você tem que enterrar isso de uma vez por todas. Não sei quem é, mas o Espírito Santo manda me dizer que não está morto, está semi-morto. Tem aparência de morto, mas ainda vive. Tem aparência de que morreu, mas o Senhor é capaz de fazer viver novamente. Por isso não desista. E se você sente que isso é para o seu coração, receba em nome de Jesus. Não está morto, parece, mas não é. A esperança, a esperança. Terceiro, a personagem, o sacerdote. O sacerdote é essa figura emblemática da Bíblia. Essa figura importante da Bíblia.
Se fala de religião, se fala de sacerdote. O sacerdote oferecia sacrifícios no templo. O sacerdote era o responsável por toda a estrutura religiosa, por toda a organização ritual do templo. E esse sacerdote apresenta-se então nesse texto também, mas não se apresenta para fazer sacrifício, não se apresenta para fazer algo bom, ele se apresenta para passar distante de um homem que estava com aparência de morto. Por que será que ele fez isso? Não somente ele fez isso, mas um outro camarada apareceu, que é o levita. O levita também apareceu. E o levita é esse responsável pelo andamento litúrgico do templo. Ele que cuida das canções, ele que cuida dos detalhes do templo, para que tudo possa ter um bom andamento e o sacrifício possa acontecer naturalmente. O levita é essa figura, que é religiosa também, e que aparece nesse texto. Jesus também coloca, não o salteador apenas, não com aparência de morto, nem somente o sacerdote, mas ele também coloca o levita. Por que será que ele coloca essas duas classes nesse lugar? E por que será que ele diz que essas duas classes passaram distantes? Bom, eu acho que agora vai ser explicado. Porque aparece o terceiro personagem, que é o samaritano. E o samaritano é conhecido como povo desprezível. Lembre-se disso. Peço sua atenção um minutinho para você entender. Olha só, os judeus, eles são conhecidos como um povo nacionalista. Ainda hoje, mas principalmente na Bíblia. Eles não admitiam mistura de raças. Os samaritanos eram uma mistura de raças. Quando os judeus foram para a Babilônia, os judeus que se preservaram e não casaram com as babilônias ou com os babilônios, esses então ficaram judeus de espécie, os judeus íntegros, e seriam então os judeus, o mais alto nível de judeu. Aqueles judeus que casaram com mulheres babilônias ou com homens babilônios, que misturaram as raças, esses foram chamados de samaritanos. Por isso que o judeu não lidava muito bem com o samaritano, porque ele dizia, você é impuro, você é contaminado, você não é puro como a nossa raça. E Jesus diz assim, que o samaritano, esse sim se importou com as pessoas. Esse sim olhou para aquele que estava como semi-morto. Esse sim, destituído de toda a religiosidade, entendeu o que era fazer terapia e quem era o próximo na sua vida. Portanto, a gente vai aprender com esse samaritano hoje, como ser uma igreja terapêutica. Mas antes disso, 3 filosofias de vida. O salteador que vive no mundo, ele toma como princípio a filosofia única e precisa. A filosofia do salteador é, o que é seu, é meu. Perdeu, mas é meu. Não, agora perdeu porque é meu. Perdeu porque é meu. O que é seu, é meu. Essa é a filosofia dos salteadores. Ele não tolera a possibilidade de você ter algo, ele quer para si. Ele não quer deixar metade, ele quer levar tudo. Os religiosos, qual seria a filosofia de vida do religioso? Ué, o que é meu, o que é seu é meu dos salteadores, o que é meu do sacerdote. O salteador fala, me dá. O religioso fala, cada um com seus problemas. Ado, cada um no seu quadrado. Você lembra disso? Cada um com seus problemas. Nós não temos nenhuma coisa para nos envolver com você. O que é seu, o que é meu, o que é seu. Cada um por si, Deus para todos e Deus me livre. Era esse nível de vida dos religiosos. E a terceira filosofia do samaritano. Bom, se o salteador, o que é meu, o que é seu é meu, os religiosos, o que é meu, qual seria a filosofia de vida do samaritano? Bom, aí ficou fácil, né? O que é meu é seu. Olha a contradição de possibilidades que nós temos na vida. Nós podemos ser uma igreja que diz o que é seu é meu e roubar das pessoas tudo que elas possuem. Nós podemos ser uma igreja religiosa que diz o que é nosso, cada um com seus problemas. Ou nós podemos dizer como samaritano e viver como samaritano. Opa, o que é meu também é seu. Nós vamos compartilhar a vida, as vitórias, as tristezas, as angústias, as derrotas, os fracassos e os sucessos. Nós vamos compartilhar. E parece que é essa a filosofia de vida da Bíblia. Porque Paulo diz à igreja de Corinto, chorem com os que choram, alegrem-se com os que se alegram. Irmãos, o que é meu é seu também, e o que é seu também é meu, no princípio de compartilhar. Tem gente que é muito fácil para chorar com os que choram, não é? Tem gente que tem esse dom. Chorou com o que chora. Ah, perdi meu marido. Oh, minha querida, vem cá, nós vamos aconselhar você, abraçar você, orar por você. Perdi meu emprego, oh, nós vamos orar por você. Tudo que é perda, tudo que é prejuízo, a pessoa está lá para apoiar. Fui promovido. Meu Deus do céu, não sei porque que ele foi promovido, eu não. Comprei um carro novo. Nossa, comprou um carro novo, eu não consegui sair do financiamento ainda. Mas o que é isso? Casei.
casou e eu ainda não consegui sair trintona, ainda não casei. Meu Deus, que raiva disso. Esse é o princípio de que a gente aprendeu a chorar com os que choram, mas a gente tem dificuldade de se alegrar com os que se alegram. Alegrar com o sucesso do outro, com a alegria do outro, com a vida do outro. O que é meu é seu. Eu quero compartilhar minha alegria e minha tristeza com você. O que é meu é seu. Mas aí a pergunta que eu quero fazer para você: qual seria a função terapêutica da igreja? Como nós poderíamos encontrar pessoas que estão nesse estado deplorável de vida e sermos instrumentos de Jesus Cristo para que elas se levantem dessa condição e possam viver novamente e sair da aparência de semi-morto? Eu acredito, irmãos, sinceramente, de que começa com o primeiro passo: passar perto. Passar perto. Talvez você esteja curioso o porquê que Jesus coloca sacerdote e levita passando longe. Olha só a figura. Eles olham o homem semi-morto e dão um passo para longe. Eles não querem passar nem perto. Por que será que eles fazem isso? Porque eles sabiam de um texto das Escrituras, que era a lei da pureza ritual, que dizia assim: quem tocar num cadáver humano ficará impuro durante 7 dias. Aqueles homens estavam preocupados consigo mesmos. Aqueles homens estavam preocupados com o bom andamento da religião. Aqueles homens estavam preocupados com o bom andamento da igreja. Eles estavam bem preocupados com a sua integridade espiritual, ao ponto de desprezar aquele que precisava. Aqueles homens, eles passam de longe, representantes da religião institucionalizada. Aqueles homens, eles não conseguem diagnosticar que aquele homem não está morto, porque só a aparência de estar morto já é o suficiente para eles passarem longe. Irmãos, às vezes só a aparência de alguma coisa já é o suficiente para a gente apontar o dedo. Às vezes só a aparência de uma coisa é o suficiente para a gente levantar uma oração imprecatória, condenatória contra alguma pessoa. Irmãos, nós precisamos aprender a passar perto, porque se passarmos longe, ainda vamos tirar julgamentos precipitados, percepções equivocadas. Tem que passar perto para fazer diagnóstico preciso. Ou você gosta do médico do SUS que se aproxima de você e fala assim: qual é o seu problema? Você diz: pastor, doutor, eu estou com uma dor no rim. Ele nem coloca a mão em você e fala assim: eu vou receitar para você aí um Buscopan na veia. Ele nem coloca a mão. Você fica feliz com o médico assim? E se não for rim? E se for um outro problema no organismo? O médico nem colocou a mão. E você fica totalmente revoltado porque ele fez um diagnóstico sem se aproximar de você. Irmãos, ninguém fica feliz quando alguém faz um diagnóstico de nós sem saber com as lutas que a gente vive. Ninguém fica feliz quando alguém faz uma visão ou tem uma opinião sobre nós sem andar perto e saber o que vivemos. Ninguém fica feliz, irmãos, de ter um diagnóstico preconceituoso sem saber o que nós estamos passando nesse momento. Talvez você entrou sozinha nesse tempo, sem o marido essa noite. Eu quero dizer para você: nesse lugar você será amada, nesse lugar você será querida, nesse lugar você será respeitada. Quer o seu marido venha com você, quer ele fique em casa, porque nós não queremos levantar uma oração condenatória dizendo ela é uma péssima esposa, ela é uma mulher que não tem sabedoria. Nós queremos pedir que Deus conforte seu coração aqui nesse lugar. Nós não queremos passar de longe e fazer diagnósticos imprecisos, porque só pode fazer diagnóstico preciso quem passa perto. Irmãos, está na hora de a gente aprender a passar perto. Abandonar a nossa religiosidade. Abandonar às vezes a nossa tendência humana. E às vezes não é nem religiosa, é humana mesmo. De se afastar das pessoas. De afastar-se de relacionamentos. Irmãos, está na hora de a gente ficar no vale de ossos secos junto com aqueles que estão sofrendo no vale de ossos secos. Eu acho muito interessante uma palavra de Ezequiel capítulo 47. A palavra de Deus diz assim: e veio o Senhor, Ezequiel dizendo, e me levou e me deixou num vale cheio de ossos secos. Sabe o que Deus fez com Ezequiel? Deixou Ezequiel no meio de um vale cheio de ossos secos. Porque o vale de ossos secos é a oportunidade do Filho do Homem profetizar para que haja vida. Você reclama do trabalho, você reclama da família, você reclama da igreja, você reclama da cidade, você reclama de tudo que está à sua volta. E se eu dissesse para você essa noite que esse é o seu vale de ossos secos, Deus te plantou ali para você profetizar, para que os ossos então venham ter carne, para que de carne venham ter tendões, e de tendões venham se colocar em pé em vida. E se você entender que esse vale de ossos secos que você reclama e que você está vivendo é o lugar onde Deus te posicionou para você levantar uma palavra profética e dizer: viverá, viverá, meus filhos viverão, minha vida viverá, minha cidade viverá.
Irmãos, Deus nos posicionou às vezes em vales de ossos secos, para que a gente aprenda simplesmente a ser instrumento dele, para profetizar nesse lugar, e para ver um exército se levantando, e reconhecer que nós podemos então cooperar com Deus, no princípio da sua palavra, e termos uma atitude seguinte. Qual é a atitude seguinte, além de passar perto? Aqueles homens passaram longe, porque o que os olhos não veem, o coração não sente. Às vezes é melhor tampar os olhos do que ver a necessidade. Porque se a gente ver a necessidade, sabe o que vai acontecer? É natural. Se você ver a necessidade de alguém, se você passar perto, o segundo passo é imediato. O samaritano passou perto, e quando ele viu o estado daquele homem, viu que ainda respirava, ele tomou a segunda iniciativa, compaixão. Além, quando a gente passa perto, a gente se sente compelido a ter compaixão, a nos compadecermos dessa pessoa, ou dessa situação, ou dessa ocasião. E eu queria convidar você então a passar perto, a aprender a compadecer, porque Jesus é o maior exemplo de compaixão que nós podemos ensinar. Porque o que os olhos não veem, o coração não sente, então a gente passa longe. Olha o que Jesus fez, Mateus 9,36. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. O termo grego aqui é mais apropriado para misericórdia. Jesus sentiu no coração. O que é misericórdia? Miséria cardia, miséria do coração. Quando Jesus vê a multidão, olha só pessoal, Jesus viu. Jesus não estava distante, Jesus estava próximo. Jesus viu a multidão e em seguida ele foi levado ao compadecimento. Queridos irmãos, o que nós precisamos é passar mais perto, para a gente se compadecer mais. Passe mais perto dessa pessoa que está sentada perto de você. Pode ser o seu marido, pode ser a sua esposa. Passe perto da sua casa, pelo amor de Deus. Pode ser o seu filho que está clamando: passe perto de mim, papai. Veja as minhas crises, veja os vídeos que eu tenho assistido na internet, veja como eu tenho seduzido pela história desse mundo. Passe perto de mim, papai. Pode ser que o seu patrão esteja pedindo para você passar perto. Pode ser que nós na igreja estamos pedindo: por favor, irmão, passe perto de nós, nos ajude. Passe por nós, entenda-nos, encontre-nos e compadeça-te de nós. Nós precisamos de você. Nós precisamos de você. Só quem passa perto é levado ao nível de compaixão, porque aprende a sentir como o outro sente, vê os dores, vê os gemidos, vê o sofrimento, vê o estado de morte e consegue se levantar para isso. E por fim, a última atitude é tratar os ferimentos. É aqui que vem a terapia. O texto diz assim, que aquele samaritano compadeceu-se daquele homem, e quando se chegou aquele homem, ele colocou vinho e óleo. Vinho e óleo. Ele ungiu as feridas daquele homem em vinho. Vinho é para desinfetar. O seu teor alcoólico ajuda no tratamento das feridas para preservar de infecções. O óleo é simplesmente para aliviar a dor. O óleo é terapêutico para tirar a dor. Aquele homem aplica óleo e vinho, duas substâncias que haviam naquela época para o tratamento de feridas. Óleo e vinho hoje também devem ser aplicados pela palavra de Deus. Jesus, ele derramou o seu sangue precioso, que é para nós o vinho. Que Jesus derramou aquele sangue precioso que simboliza para nós o extrato da uva que trata a alma. Jesus é o ungido de Deus, que derramou a unção sobre a humanidade para tratar corações feridos. Nós também fomos chamados para desinfetar a alma. Também fomos chamados para tratar corações que estão com dores. Você tem esse remédio na sua mão. Você tem esse remédio em sua mão. Faça algo comigo aqui essa noite, por favor. Levante a mão direita e diz assim comigo: eu tenho o remédio para a cura das nações em minhas mãos. Amém. Você tem. Você pode ser instrumento para desinfetar algo que está contaminado ao seu redor. Você tem em suas mãos algo que pode aliviar as dores e as penas e o sofrimento de quem está próximo a você. Agora não escolha o seu próximo, apenas use o bálsamo que Jesus concedeu em suas mãos para poder tratar. Tratar os ferimentos não é curar, irmãos. Curar não somos nós que fazemos, é só Jesus. A gente trata, a gente vive junto, a gente caminha junto, a gente discipula. Porque quem cura é Jesus Cristo. Nós tratamos, nós aplicamos o medicamento. Quem faz a obra é o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que levanta do estado de estar semi-morto. Agora, só para concluir,
O tratamento da ferida. Só para a gente entender o que está acontecendo aqui. Aquele homem, o samaritano, ele deixa o homem na estrebaria, não, desculpe, na estrebaria não, no lugar de, como? Hospedaria, essa estrebaria, hóspede, hospedaria, obrigado, Cícero. Hospedaria, e deixando ali o homem na hospedaria, ele diz assim, ó, tá aqui, para hoje e para mais um tempo. E se passar alguma coisa, o que ele diz? Te pagarei quando o quê? Quando? Repita comigo, quando? Voltar. Isso. Irmãos, aquele homem diz assim, ele vai ficar aqui, eu vou, mas eu volto, eu verei como ele está, eu verei qual o seu estado, eu verei se ele melhorou, eu voltarei para presenciar o milagre na sua vida. Irmãos, não é tratar momentaneamente, não é entregar-nos momentaneamente, não é fazer algo superficialmente, mas é voltar para ver se a ferida foi curada, para ver se cicatrizou, para ver se precisa de mais medicamento, para ver se precisa de mais tratamento, porque esse texto diz assim em Jeremias 6,14, eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. Paz, paz, dizem, quando não há paz alguma. Quando casar passa. Quando casar sara. Isso não é nada não, eu já passei por isso. Isso não é nada não, rapaz, isso aí é coisa da vida. Trata superficialmente, dizendo paz, paz quando não há paz. É grave. Entenda isso essa noite, o que a sua família, o nosso mundo, o que a sociedade vive é grave. E a gente precisa se posicionar como comunidade terapêutica. E sabe como a gente se posiciona? Ubuntu. Ubuntu. Além da palavra de Deus que nos ajuda, esse termo africano nos ajuda muito. Eu quero pedir que o Gabriel coloque esse vídeo para mim, por favor, que chama Ubuntu. E eu vou encerrar com esse vídeo. E nós vamos orar para Deus nos abençoar, sermos uma comunidade terapêutica. Coloca para mim, Gabriel, o vídeo que explica o que é Ubuntu. Um antropólogo estava estudando os usos e costumes de uma tribo africana quando, ao final dos trabalhos, propôs uma brincadeira às crianças da região. Colocou um cesto cheio de doces embaixo de uma árvore e propôs uma corrida. E disse, olha, quem chegar primeiro leva o cesto. As crianças se alinharam prontas para correr e quando elas estavam prontas para correr, ele disse já. Todas deram as mãos e correram juntas até a árvore, pegaram o cesto juntas e comemoraram juntas. O antropólogo olhou curioso para aquela situação e uma das crianças olhou de volta para ele e disse, Ubuntu, tio. Como uma de nós poderia ficar feliz se todas as outras iriam ficar tristes? Ubuntu é uma palavra que representa uma filosofia e uma ética antiga africana que significa sou quem sou porque somos todos nós. Uma pessoa com Ubuntu tem consciência de que ela é afetada quando um semelhante seu é afetado. Ela sabe que o mundo não é uma ilha, que ela precisa dos outros para ser ela mesma. Ubuntu fala de respeito básico pelos outros. Ubuntu é compaixão, partilha, empatia. Ubuntu diz que ser humano é ser como os outros e que ser como os outros deve ser tudo. Deus é três. Mesmo sendo um só Deus, consegue ter comunhão plena, como disse Ricardo Barbosa, Deus é uma eterna comunhão de três pessoas divinas. Jesus orou um dia dizendo, Pai, eu oro para que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. Esse conceito de unidade, de pluralidade. Ubuntu para todos nós. Não dá para a gente se alegrar quando tantos outros estão chorando. Não dá para a gente chegar primeiro nesse mundo de competitividade quando todos os outros estão atrasados e sofrendo. Não dá para a gente terminar a nossa vida chegando num lugar onde gostaríamos, sabendo que deixamos as pessoas que mais importam para nós para trás. Ubuntu para você, Ubuntu para mim, Ubuntu para a nossa igreja. E que a gente aprenda a ser uma comunidade que passa perto das pessoas. E aí eu convido você a ficar em pé e a gente orar juntos pelo desafio da semana. O desafio da semana é esse nome que Deus trouxe ao seu coração. Pode ser perto ou pode estar longe. O próximo é aquele que precisa de você. Pode estar perto ou pode estar longe. O próximo é aquele que precisa de você. E você sabe que ele precisa de ti. Você sabe exatamente isso. Então eu quero lançar um desafio do Ubuntu para nós essa semana, como igreja viva. A igreja viva. A igreja que vive o que é a comunidade. Eu quero desafiar você a escolher alguém essa semana para passar perto. Você vai passar perto dela. Pode ser bem pertinho, como dentro da sua casa.
ou pode ser longe, morando inclusive no outro país. Mas essa semana você vai escolher alguém. E Deus está trazendo esse nome para você nesse exato momento, para você passar perto e fazer com que as dores dela sejam também as suas dores, e que o remédio para você seja o remédio para ela, ou seja, Jesus Cristo. Feche seus olhos. Senhor, nós estamos aqui diante da sua presença. Nós não podemos chegar antecipado a todo mundo e nos alegrarmos sozinhos. Nós queremos que outros venham junto. Nós queremos que outros venham participar da alegria de ter Jesus. Nós queremos, ó Deus, que outros venham participar da alegria de ser curado, de ser liberto, de ser transformado pelo poder do nome de Jesus. Deus amado, nós pedimos que o Senhor nos ajude a chegar, mas chegar com os outros. Que a gente não deixe as pessoas que estão perto de nós para trás, abandonadas, destituídas. Senhor, no nome de Jesus, que o remédio que foi curador e terapêutico para nós seja passado por meio de relacionamentos, que as pessoas aqui essa noite não sejam diferentes, que a nossa comunidade não seja indiferente, mas que a gente se importe, ó Deus, com aqueles que estão ao nosso lado, e que o Senhor tem nos dado a graça e a oportunidade de fazer, ó Deus, a Tua palavra crescer e a Tua cura chegar. Capacita essa igreja para sermos uma comunidade terapêutica, uma igreja viva, que vive a igreja e que experimenta a alegria de ser comunidade, de não ser sozinho, de não ser indivíduo abandonado, desamparado, mas de ser, ó Deus, comunidade do Espírito Santo. Pai, abençoa esse povo que se chama pelo Teu nome e faz nesse lugar se levantar um exército, que coloque em pé outros exércitos, que estão como semi-mortos, mas que uma palavra será liberada. Senhor, nós liberamos uma palavra profética essa noite em nome de Jesus. Sobre casas, famílias, cônjuges, trabalho, sobre situações emocionais, sobre futuros, sonhos, esperanças, sobre, ó Deus, inquietações. Nós profetizamos que haverá, ó Deus, um exército em pé, pessoas despertas novamente, não com aparência de mortos, mas, ó Deus, vivendo a cura que Jesus ofereceu na cruz para nós. Nós abençoamos o Teu povo e nos abençoe no nome de Jesus, a nossa oração como comunidade Ubuntu, em nome de Jesus, Pai. Amém. Que o amor de Deus, esse amor que se importou conosco, que a graça de Jesus, essa graça que se importou conosco, que a consolação do Espírito Santo, que está conosco, também seja passada a tantos outros perto de nós, e que nós tenhamos uma semana passando perto de pessoas e sermos uma comunidade terapêutica, em nome de Jesus. Amém. Não saia sem cumprimentar essa pessoa perto de você, desejando para ela Ubuntu, uma boa semana para você. Você, visitante, tem um presente aqui no fundo, tá? Pela primeira vez, presente para você. Que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Aqui vou